alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos hoje estudar essa parte de materiais sintéticos. Mas antes, vamos para aqueles nossos maravilhosos avisos, né? E para começar, a gente vai falar do aplicativo. Pessoal, é interessante, é maravilhoso estar participando da nossa aula ao vivo. E para isso, vocês precisam baixar o aplicativo. E aí, Billy já está colocando aí os QR Codes para vocês poderem baixar, né? Pega aí o número da sua matrícula, do seu aniversário e vai baixar. E vocês têm 2 QR Codes, né? Para vocês apontarem a câmera do celular de vocês e baixar. E poder participar da nossa aula ao vivo. Mas, além de ver pela TV, que é o que vocês estão fazendo, né? Vocês podem ver também através do YouTube. Lá no YouTube, vocês vão poder assistir a aula, pausar, né? Anotar algumas coisas, rever. E também tem um chat. Nós estamos sempre atentos em relação ao chat, respondendo os comentários que vocês estão colocando. E ficamos muito felizes quando vocês estão aí respondendo, dizendo se estão gostando da aula, através de um like, né? E para que a nossa aula fique cada vez mais, né, vamos dizer assim, acessível a todos, nós contamos com as línguas brasileiras de sinais, né, onde Jéssica está aqui, ó, se esforçando, né, para poder levar essa nossa aula até vocês, alunos, familiares que estão assistindo nesse momento. Mas vamos continuar ainda a questão aí de aviso. Em relação ao mês de junho, né? O mês de junho recheados, né, de momentos de conscientização. Desde a primeira semana, com a Semana do Meio Ambiente, com a questão aí a prevenção contra a violência, né, aos idosos. Vimos também a questão de doação de sangue. Falamos muito a respeito de fogos, dizer não aos fogos, né? A questão aí de grandes complicações que os fogos trazem, não só para a nossa vizinhança, no que diz respeito ao barulho, a questão também de queimaduras, trazendo aí grandes complicações para aquelas pessoas queimadas. E hoje a gente vai falar a respeito da prevenção ao uso de álcool e drogas. E para falar não só dessa questão da prevenção, mas também de vacinas, que estamos ainda, gente, aqui nessa campanha, onde a gente vai ver a questão da vacina de Covid, a vacina da gripe e a de sarampo. E a professora Cláudia vai nos dar algumas informações a respeito desses 2 dados. Vamos lá, Cláudia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Isabel, já estamos com Sabino aqui nos acompanhando. E falando aqui um pouquinho sobre o combate às drogas, foi criado esse dia pela Organização das Nações Unidas para conscientizar realmente a população dos problemas causados pela questão de drogas lícitas e ilícitas, né? Problemas de saúde que são gravíssimos, questões sociais também, e que cada pessoa, essas drogas, elas atingem normalmente o cérebro, então causa graves prejuízos, as pessoas mudam realmente de comportamento, e daí a importância do tratamento, e alertar a população que realmente procure ajuda, os familiares, né? As pessoas precisam realmente de tratamento, e lembrando que cada tratamento é diferente da droga que a pessoa usa. Então, esse caso aí é muito importante que vocês procurem ajuda realmente. A questão do álcool, né? Aqui tem os alcoólatras anônimos, então vocês pesquisem e procurem os locais que realmente dão assistência a essas pessoas contra o combate realmente a essas drogas aí que está afetando o mundo de uma forma geral. É o mundo inteiro que já está afetado. E a questão das vacinas, pessoal, vamos nos vacinar. Temos a cada dia novas variantes já detectadas, então vamos nos vacinar, completar o nosso esquema vacinal, não é? Procurar os postos que tem postos que estão atendendo sem precisar agendar, então procurem e completem realmente o esquema vacinal para nos livrar realmente dessa doença aí que nos acomete desde 2020. Pois é, professora Cláudia, todos esses avisos, né, nosso alerta aí, né, e dizer não, né? À medida que está sendo oferecido, desde que seja a questão aí do álcool ou de qualquer outro tipo de droga, vamos dizer não e dizer sim a uma saúde completa. E aí a gente vai começar a nossa aula revendo. É muito importante passar para vocês esse revendo, porque aí vocês ficam sabendo o que foi visto na aula passada. Se você assistiu, você vai rever e tentar, né, através dessa explicação rápida, realmente perceber se aprendeu, se conheceu esse tema,
E se você não assistiu, eu estou dando aqui uma dica de o que é que vocês poderão voltar lá no YouTube e dar uma olhada nessas aulas, ou até mesmo na playlist do aplicativo. E aqui a gente está revendo com a questão do conceito de matéria-prima. A gente não pode esquecer que a matéria-prima é a substância com a qual se fabricam os mais variados bens. Então, a gente está mostrando aí essa questão do conceito de matéria-prima e saber que é um produto natural ou que foi transformado, usado como base no processo produtivo das indústrias. E também na questão aí da mão de obra. O que é que nós vamos ver agora em relação a esse revendo? Vamos ver mais alguma coisa? A gente vai rever rapidinho aqui alguns pontos, né, alguns produtos. Nós vimos a questão do sal, vimos a importância do sal, de onde ele é retirado, né, da questão da água do mar, através de um processo de evaporação. Ocorre a evaporação e o sal fica, que na indústria é adicionado o iodo. Essa substância ela é muito importante porque vai nos prevenir de uma doença que é o bócio, né, que a gente vai estudar, né, futuramente, isso aí para a gente entender por que é adicionado ao sal. Vimos a questão da cerâmica, que é uma das produções mais antigas do homem, então é bem interessante. A questão do vidro, né, que é bem fantástico quando a gente diz que o vidro é uma mistura de areia, calcário e outros materiais. E que foi visto, né, um grupo vamos dizer assim, de observadores notaram isso na areia da praia. Vimos a questão do plástico. E aí a gente vê que o plástico, existem alguns que são derivados de celulose, se decompõem, e que outros demoram muito tempo, porque são derivados do petróleo, como é o caso da nafta. E aí vai o nosso recadinho dizendo que vamos prestar atenção no descarte do nosso lixo sólido, e principalmente a questão aí do plástico, que está trazendo muito transtorno, né, principalmente aos animais aquáticos. E aqui no nosso revendo, o que a gente pode extrair do petróleo? Então, através de uma destilação fracionada, a gente vai poder ter desde a questão do asfalto, né, ao gás de cozinha. E ao plástico, como foi colocado aí, a nafta, né, a questão aí dos combustíveis e tantos outros materiais que são retirados aí do petróleo, da questão do petróleo bruto. Vimos a questão também, pessoal, do ferro, um pouco da história do ferro, a extração do ferro, né, ao longo da história também do homem. Então, a história do ferro se mistura aí com a história da humanidade, a questão aí da idade da pedra e chega à idade dos metais, uma extração de vários metais, né, a questão aí do cobre, do bronze e depois do ferro. E aí chegamos na nossa aula, né, de hoje, materiais sintéticos. Será que vocês sabem o que são materiais sintéticos? Já ouviram falar em materiais sintéticos? Será que em volta aí de onde vocês estão tem algum material sintético? Durante a aula eu vou fazer esse exercício com vocês, onde vocês vão ter que observar, né, onde vocês estão e se vocês conseguem detectar algum material sintético. Mas, para começar, eu estou trazendo aí situações, problemas. Durante a nossa aula, nós temos esses 4 questionamentos que a gente precisa responder com propriedade. Agora, vocês vão começar através de hipótese. São levantamentos de pensamentos, muitas vezes, dos achismos, né? O primeiro é, como são produzidos os materiais sintéticos? Será que a gente sabe como é produzido? O outro, quais as vantagens e desvantagens de usar o material sintético? Será que tem vantagem? E desvantagens? Será que são mais vantagens do que desvantagens? Então, são coisas que a gente vai perceber durante essa aula. Agora, olha essa outra perguntinha. Você conhece algum material sintético? Qual? E para desafiar a todos, será que existe alimento sintético? Se tem material sintético, será que existem alguns alimentos sintéticos? Então, esses 4 questionamentos a gente precisa responder durante a aula e contamos aí com vocês no levantamento de hipótese. É bem importante, né, dar uma olhadinha agora, né, no que vocês pensam, o que é que vocês gostariam de responder. E quem quiser pode utilizar o chat, que a professora Cláudia, rapidinho, me chama e diz, olha, tal aluno colocou essa resposta, Isabel, em relação a alimentos, em relação a objetos, alguma coisa aí, no espaço que vocês estão, se tem material sintético. Mas vamos continuar. Então, a primeira coisa que a gente vai parar é para fazer uma leitura de imagem, explorar essa tela. Porque aí eu estou com alguns questionamentos. De onde vêm esses materiais que aparecem aí na tela? Qual a composição? Como foi que surgiram?
Então, eu tenho aí, não é? Vamos dizer, a tela dividida em duas partes, aí com os questionamentos no meio, e a gente precisa responder. De onde vêm esses materiais? Qual a composição dele? Como foi que eles surgiram? Então, é bem interessante a gente parar para fazer essa leitura de imagem, desde os docinhos que estão aí, a esse pedacinho aí de abacaxi. Então, é importante a gente dar uma olhada. Então, aí a professora Cláudia está chamando, já tem aluno respondendo, não é isso, Cláudia? Sabino diz aqui que nunca viu falar muito não em materiais sintéticos. Ele vai ficar bem atento à nossa aula, professora Isabel, para que ele possa entender realmente de onde vem esse material sintético, como é que ele é utilizado, em que nós utilizamos, que materiais nós temos ao nosso redor, professora. Ele vai ficar atento aqui. Pois é, olha, Sabina, eu acho que eu já vou começar a dar uma dica. E vou dizer a você que você conhece sim. Agora vamos ver se faz parte do teu dia a dia. Agora eu estou mostrando aqui que existem materiais que são classificados como naturais e materiais sintéticos. Então, agora, não só Sabino, mas todos os nossos alunos estão vendo que são materiais sintéticos, né? Desde a produção de roupas, de utensílios, de objetos, né? Como a questão também de medicamentos. Então, aí a gente tem a primeira informação, que os materiais, eles são classificados em naturais e sintéticos. Mas a gente precisa de mais informação a respeito sobre materiais sintéticos. Mas, para isso, a gente vai ter segurança de dizer o que é um material natural. E a gente está chamando aqui de in natura, que quer dizer no seu estado natural, da maneira que ele apresenta na natureza, né? E que, às vezes, ele é consumido, como é o caso dessa saborosíssima manga, né? Ele é consumido da maneira que a gente colheu, né? Essa foto mesmo aí, gente, olha, foi colhida imediatamente, lavada, e já lá naquele espaço, né? Embaixo da mangueira, eu já estava aí saboreando essa manga. Já faz um tempinho, viu, essa foto. Então, mas vamos ver, a gente já sabe agora que o material natural é aquele que ele é utilizado da maneira que ele estava exposto na natureza. E agora a gente vai para a questão do material natural, falando mais a respeito dele. Eles são comercializados ou utilizados da maneira que são encontrados na natureza. Então, muitas vezes, eles chegam nos supermercados, nas feiras livres, né? Nas quitandas, mas do mesmo jeito, sem nenhuma substância a ser adicionada, sem nenhum processo a ser adicionado. E agora a gente vai para a questão desse material natural, que muitas vezes ele pode ser manipulado, né? E essa manipulação, ela pode ser natural ou ela pode ser mecânica. No caso aí, eu tenho um moleiro, né, que está manuseando aí o barro, e aí ele está conseguindo fazer alguns objetos, mas ele não está adicionando nada que não seja da natureza, ele está muitas vezes molhando. Então, a gente vai ver que alguns materiais, eles são chamados de manufaturados, porque eles tiveram só a ação manual, ou seja, o movimento aí das mãos, ou apenas uma ação mecânica. Foi máquinas, mas foi só mecânica. E agora vem a pergunta, e material sintético? Né? E a gente está trazendo aí um especialista para nos dar o conceito. E eu vou convidar vocês a ler esse conceito com muita atenção. Materiais sintéticos são materiais produzidos pelo homem de forma artificial, em laboratório e não extraído diretamente da natureza. Então, a gente está vendo aí que esses materiais, eles são produzidos pelo homem de forma artificial ou, muitas vezes, dentro de laboratórios, onde foram manipulados, onde eles foram adicionados substâncias e ocorreram transformações, né? Essas transformações, muitas vezes, transformações químicas. Então, já sabemos aí o conceito. Vamos trabalhar mais. Então, em laboratórios, através de uma infinidade de testes, né, de misturas, de análise, de combinações. Então, aí nós temos aí os mais diversos produtos, desde medicamento, cosméticos, perfumes e outras coisas mais, que são produzidos a partir aí, olha, dessas combinações e dessas adições de substâncias, muitas vezes produzidas pelo homem. Como assim, professora? Então, vamos lá. Os materiais sintéticos, eles têm um porquê. Eles apareceram com uma finalidade. Vamos ver 3 finalidades principais. A primeira é que não vai gastar, vejam aí nas minhas setinhas. Então, a primeira, ela não vai gastar material natural.
Então, esse seria um objetivo de ter material sintético. Então, a gente não precisa explorar lá a natureza. Segundo, atende à necessidade. A gente precisa disso e a indústria está produzindo. E, por fim, o grande objetivo é substituir, né, aquele natural, tentando baratear. O objetivo é produzir em grande escala, questão aí da indústria, e tornar esse produto, né, mais barato. Então, esses seriam os 3 objetivos principais dos materiais sintéticos. Mas e aí, professora? Eu já sei que é para baratear, eu sei que é para a gente não explorar a natureza, eu sei que aí vai ter algumas vantagens e desvantagens. E aí eu pergunto a vocês, quais são as vantagens? Quais são as desvantagens de ter um material sintético? Eu não explorei a natureza. Que bom, uma vantagem. Eu consegui baratear, porque o natural era mais caro. Então, foi uma vantagem aí para a população, né? Para a questão do custo de vida. Mas será que tem algumas desvantagens? Então, vamos aí explorar. Eu trouxe para vocês já, nessa tela, vantagens e desvantagens. Vamos ver aí. Na questão de vantagem, não usa material natural. Então, uma vantagem. Amplia a mão de obra. Então, o que era produzido pela natureza, eu vou agora precisar de mão de obra qualificada para produzir. Eu vou precisar de mão de obra lá na indústria, lá na fábrica, para produzir. Então, ele coloca aí esses 2 pontos como algo bem importante. Segundo, as desvantagens. Vamos ver quais são as desvantagens. Se não é natural, a natureza não decompõe. Então, primeiro problema, não ocorre com facilidade a decomposição. Vai dar trabalho isso aí no nosso solo, principalmente, né? Sobrecarrega o trabalho para superprodução. Então, enquanto eu tenho uma mão de obra, muitas vezes, esses trabalhadores, eles são submetidos a horários intensos, às vezes até de condições, vamos dizer assim, de grande, né? De grande produção, onde esse trabalhador ele nem tem o descanso necessário, ele não tem o equipamento necessário para ele poder trabalhar com tanta intensidade. Então, aí eu estou colocando para vocês 2 grandes vantagens, 2 grandes desvantagens. Então, a desvantagem aí, que se não é natural, a natureza não decompõe. E se decompor, vai demorar muitos e muitos anos, né? E aí, o que é que eu digo a vocês em relação a isso? Então, vai poluir. Vai poluir os nossos rios, os nossos mares, os nossos lagos, o solo. E poluindo vão trazer complicações. E o outro é a questão da mão de obra, que eu falei para vocês aí, muitas vezes acarretando aí a mão de obra escrava, né? A questão de sobrecarregar o funcionário para ter uma superprodução, porque a população está usando bastante. Mas vamos ver mais. Como é esses sintéticos no dia a dia? Será que aqui no estúdio eu estou vendo materiais, né, que são sintéticos? Será que tem? E aí na casa de vocês, nesse lugar que vocês estão, será que tem materiais sintéticos? Será que vocês sabiam que eram sintéticos, que não são naturais? Mas o que é que tem aqui nesse estúdio que é natural? Então, é bem interessante a gente parar um pouquinho para a gente ver, né, que dentro... Deixa eu ver se eu passei aqui, não. Que dentro desses materiais, a gente vai ter aí um fake news. Como assim, professora? Lembra daquela pergunta que eu apresentava no início, dizendo que, será que tem alimentos sintéticos? E aí, gente, é o sabor artificial de... Quando tem o sabor artificial de... Aquele sabor, ele foi produzido em laboratório. Ele não foi extraído da fruta. Inclusive, eu gostaria aqui de saudar, né, um grupo de alunos que nós já fizemos um trabalho, um projeto, né, sobre isso, sobre me engana que eu compro, que seriam os fake news. E dentro dos fake news nós estudamos os sabores artificiais que estão nos bombons, nos biscoitos e uma infinidade de produtos. E aí eu trouxe alguns para vocês, a gelatina, né, os suquinhos, os bombons, os picolés e outros mais, que a gente está comendo, e a gente está comendo material sintético. E como é isso? Vamos lá, vamos ver o que é que tem. Tudo isso aqui é material sintético, que eu não estou trazendo para vocês, mas a gente vai falar. O acrílico, que é uma vantagem, substitui o vidro. Quantas vezes a gente pega um copo, né,
lá no supermercado, lá na loja, em casa mesmo, numa festa. E quando a gente pensava que era de vidro, ele é de acrílico. Vantagem, né? Na questão de quebrar, não vai machucar ninguém. Mas temos outros, o adoçante. Sabiam que a composição do adoçante não é absorvida pelo nosso corpo? Por isso que os diabéticos se dão bem aí com esse produto. Mas quem não é diabético e as pessoas que não foram indicadas pelos médicos para usar esses produtos não devem usar, né? Porque esse material não é absorvido pelo organismo. Mas a gente está eliminando isso aí para a natureza. A questão do detergente. A capacidade do detergente de dissolver a gordura. Eu não estou falando do sabão em pedra para lavar um prato, uma roupa, não. Eu estou falando daquele detergente que tem a função de desengordurante. Então, lá tem um material sintético que quebra as moléculas de gordura. A questão aí do hidrocarboneto, que vai estar presente nos plásticos, nos combustíveis. O próprio plástico, eu repetindo aqui, né, porque no hidrocarboneto é um tipo de plástico, que a gente vê que é uma vantagem. Tantos objetos tem na nossa casa, que poderia ser de vidro, mas é uma vantagem, está de plástico, são mais duráveis, não precisa de ter tanto cuidado, né, ao cair. O nylon. Gente, o nylon é o grande terror dos tempos atuais. Sabiam que quando a gente lava uma bermuda, uma calça, né, de nylon, que a gente chama popularmente de tactel, eles estão liberando uma infinidade de polímeros nas águas. Então, vai para o esgoto, do esgoto chega nos rios, nos mares, e aí a gente está consumindo, muitas vezes, essa água com essa quantidade de um tipo de plástico presente aí nesse tecido. A borracha sintética, que tem uma vantagem também, porque está sendo utilizado até mesmo no asfalto, né? Mas a questão aí, de N coisas, o sapato daquela pessoa que trabalha na indústria, que vai trazer um isolante em relação aí a choques, até mesmo isolante elétrico, e medicamentos e drogas. Sabiam que os medicamentos são materiais sintéticos e que esses materiais sintéticos trazem vantagem na hora de curar, né, uma doença, de tratar, de amenizar uma dor, mas também existe aí a questão das drogas, que são substâncias, a gente já conversou aí um pouquinho no início, por conta aí do dia 26, né, de junho, que foi, vamos dizer assim, a gente não pode nem dizer comemorado, que levantou essa bandeira de combate, não só a questão da droga, como a questão também aí do álcool, que é a questão do nosso mês. E aqui a gente vai falar um pouquinho de drogas. Veja a questão do doping. Eu acho que vocês já ouviram falar. Às vezes, um atleta se prepara durante anos, e por conta da adição de uma substância, que pode ser proposital, ou pode ser de um alimento que ele não sabia que continha uma determinada substância que ia ser detectada na urina. Porque os nossos rins, eles filtram, mas está mandando para fora do nosso corpo muita coisa que não serve para a gente. E aí, através do teste dessa urina, né, pode ser também do sangue, mas é comum a questão da urina, e aí essa pessoa, se for um atleta, né, de uma modalidade individual, então ele foi desclassificado. Isso acontece muito nos Jogos Olímpicos. E a questão também do doping nos nossos times, né, que muitas vezes nossos atletas, eles estão ingerindo isso aí para dar mais, vamos dizer assim, disposição, para ser melhor que o outro através de um produto artificial. Então, a questão aí. E ainda a questão das drogas ilícitas. E aqui a gente está chamando a atenção ao dia 26 de junho, que é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Ainda a respeito, a gente vai falar de medicamentos. Mas antes disso, eu vou chamar a professora Cláudia para ela dar mais uma dica, porque ela deu dicas maravilhosas no início da aula. E se você perdeu, você vai ouvir um pouquinho essa fala, não é? Como foi, professora, que começou esse dia 26, né, que é um dia internacional. A gente viu que aqui no Brasil tem 2 dias, a gente comemora, né? Comemora não, a gente luta contra agora em junho, mas também em fevereiro. Como foi que começou mesmo, Cláudia, isso? 1982, professora. A Organização das Nações Unidas já acionou o sinalzinho de alerta para
a questão mundial, né, de combate, e realmente é uma campanha de conscientização. E Sabino está dizendo aqui que a aula está muito boa e nós usamos muito plástico, muito detergente, professora. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Esperamos vocês. Pois é, a professora Cláudia está se despedindo, mas eu ainda vou falar aqui de medicamentos. Então, a questão de medicamentos, né, que é também a questão de aí, o material sintético, como eu já falei, a questão mas eu estou trazendo 2 grandes problemas. O primeiro problema é que o Brasil está no ranking aí de automedicação. Pessoas que tomam medicamento sem passar pelo médico, sem ouvir, né? O que é que o médico diz a respeito das suas queixas, das suas dores, dos seus lamentos. Então, a gente vai lá no médico, a gente conta um monte de coisa. Ele, através do conhecimento que ele tem, ele capta aquelas informações e prescreve uma medicação adequada para a gente. Então, o que eu estou tomando para dor de cabeça não serve, né, para o meu filho, não serve para a professora Cláudia, não serve para a Jéssica, que está aqui conosco. Então, vamos dizer não à automedicação. Nós temos que procurar e lutar, né, por esse direito, que é a questão aí do SUS, através aí dos médicos, dos postinhos de saúde. E o outro é o descarte, gente. Para esse descarte, eu vou fazer um pedido especial. Não jogar comprimido, medicamentos vencidos no lixo. Isso vai poluir as nossas águas, o nosso solo. Então, aquilo que a gente estava tomando para um mal da gente, vai chegar na água, outros seres vão ingerir, mesmo que seja em pequena proporção, vai ter grandes complicações. E a gente volta a falar de material sintético na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Aguardamos vocês com muitas informações na próxima aula. Tchau.